Sábado, 25 de novembro, vamos aos destaques desta edição. Ônibus se envolve em acidente com carro de empresa de alimentos. Acusados de matar detento em banheiro de presídio são condenados. E na edição de hoje você confere também. Formatura dos atiradores do tiro de guerra é realizada em Patos de Minas. Carreata homenageia atletas autistas que foram campeões no Campeonato Brasileiro de Karatê. NTV transmite neste domingo o grande final entre Mamoré e Valério Doce. Alunos da Escola Jacques Corrêa realizam um sarau relacionado à cultura negra. TV News começa agora. Uma boa noite para você. Nós abrimos esta edição te mostrando um acidente entre um ônibus de transporte coletivo municipal e um carro de uma empresa de alimentos de Patos de Minas. Esse fato foi registrado na manhã de hoje no centro da cidade. De acordo com o motorista do carro, que preferiu não gravar com a nossa reportagem, ele seguia pela rua Doutor Marcolino, quando o motorista do ônibus teria avançado o sinal e ocorrido a batida. Ele não se feriu. Já o motorista do ônibus informou para a Polícia Militar que seguia pela Avenida Paranaíba, sentido ao centro da cidade, quando o motorista do carro avançou a parada. As versões de ambos os condutores serão apuradas. A informação é de que haviam 2 passageiras no ônibus e ninguém se feriu. O veículo foi substituído e as passageiras seguiram o caminho. Esse ônibus faz a Rota 12, que sai do bairro Gramado com destino ao centro. 5 pessoas foram condenadas nesta sexta-feira pelo assassinato de Gilson Martins em março do ano passado no presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. Gilson foi encontrado no banheiro do presídio, amarrado pelo pescoço com um cobertor, simulando então um suicídio. Um dos detentos teria colocado um medicamento controlado na bebida de Gilson e de outros presos para fazê-los dormir. E os acusados, então, dessa forma, aproveitaram a oportunidade para assassinar a vítima por asfixia enquanto ele dormia. Desta forma, levaram a vítima já sem reação para o banheiro e prenderam ela à janela com pedaços de tecido para simular o suicídio. Na sequência, combinaram entre si que acordariam os demais detentos para anunciar a morte da vítima. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso e encontrou escoriações na região do nariz, lesão na região cervical, no pescoço e na nuca, além de sangramento no nariz e na boca, incompatíveis com casos de suicídio. Na cela também foram encontradas manchas de sangue em alguns cobertores. O crime teria sido praticado mediante promessa de recompensa e a ordem teria sido dada por uma organização criminosa. O crime aconteceu no dia 13 de março de 2022 no presídio Sebastião Satiro. Um dos policiais penais relatou que havia sido chamado em uma das celas da unidade prisional por um dos detentos, que lhe contou que, ao se levantar de madrugada para ir ao banheiro, encontrou com Gilson suspenso com pedaços de tecido atados em uma janela. A cena sugeria suicídio. Entretanto, logo depois das investigações, constataram-se tratar-se de um homicídio. Uma cela do que eles chamam de seguro, é uma cela separada das outras pessoas, dos outros presos, onde ficam as pessoas acusadas ou condenadas por crimes sexuais. E por segurança delas, elas ficam separadas dos demais presos. Mas nessa cela, o Gilson, a vítima, teria sido encontrada enforcada com pedaços de cobertores, lençóis na própria cela, e os próprios presos chamaram os policiais penais para dar socorro. Começaram a investigar e concluíram que ela havia sido, na realidade, depois da perícia da Polícia Civil, a Polícia Civil constatou que ela havia sido morta pelos colegas de cela. A partir disso, 6 pessoas foram acusadas, 6 dos indivíduos que estavam ali, dos 12 que estavam ali.
Desses 6, um já foi julgado em um processo que foi desmembrado por questões relativas ao trâmite processual. Um deles foi julgado antes porque o processo dele foi desmembrado e hoje estão sendo julgados 5 pessoas acusadas de terem participado desse crime. Foram horas de julgamento, que começou pela manhã de sexta e terminou no final do dia. Sendo assim, o Tribunal do Júri condenou 5 homens da seguinte forma. Alex Júnior Fidelis de Lima foi condenado a 22 anos. Leonardo Alves de Souza condenado também à mesma quantidade de anos. Da mesma forma, Marcos Antônio Eugênio de Freitas. Já Marcos Vinícius de Souza Pereira foi condenado a 15 anos. Também Raylan Bebiano dos Santos, na mesma quantidade de anos. E olha só, foi realizada nesta manhã a solenidade de conclusão do serviço militar e formatura dos atiradores da turma 2023 do Tiro de Guerra 04013. O evento reuniu autoridades, o prefeito de Patos de Minas, que também é diretor do Tiro de Guerra, Luiz Eduardo Falcão, representantes da Câmara de Patos de Minas, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, além de amigos e familiares dos atiradores. A banda da Polícia Militar executou o hino nacional. Dos 150 atiradores da turma, 131 concluíram as etapas do serviço militar obrigatório. Esses jovens eles vão receber o certificado de reservista de 2ª categoria, né? E darão prosseguimento às suas vidas pessoais, podendo inclusive alguns seguirem a carreira militar, se assim desejarem. Aqui nós trabalhamos com os atiradores a parte militar, que é regida de leis e regulamentos militares, a parte de ordem unida e culmina com o tiro para o atirador, né? Paralelo a isso, nós trabalhamos também a parte de civismo e cidadania. Então o tiro de guerra ele presta apoios em vários segmentos da sociedade, tanto recolhimento de alimentos, quanto entregas de ovos de Páscoa, apoio em campanhas como de vacinação, campanhas de vacinação de animais, né? Campanhas de dengue, limpeza de locais públicos. Então, a gente trabalha isso aí no decorrer do ano com os atiradores. Os jovens receberam o certificado de reservista e os que se destacaram foram homenageados. Para os atiradores, foi um ano de muito aprendizado, onde fizeram muitos amigos. Foi muito produtivo para a minha vida, como cidadão, ajudou no meu caráter, desenvolvi princípios que eu vou levar para a vida inteira. Foi de grande valia o tempo que eu passei aqui. Com certeza, é um sentimento de dever cumprido, sabe? Um sentimento que é inigualável. O tiro de guerra em si, ele foi uma experiência completamente ímpar para mim. Foi como se estivesse tendo uma abertura de portas, uma abertura de novas oportunidades para eu poder treinar o meu caráter como pessoa, a minha autoridade como homem em si e principalmente a liderança, porque essa posição de monitor, esse braçal simboliza liderança e isso foi um fator ímpar para eu treinar na minha vida, que com certeza eu vou levar isso para o resto da minha vida. Após a acusação que a logo criada para Patos de Minas teria sido plagiada, muito tem se falado sobre o assunto. Mas, afinal de contas, o que pode ser considerado como plágio? Você confere agora nesta reportagem. Os casos de plágio são os mais diversos. Por exemplo, a polêmica que envolveu a cantora Adele e o compositor brasileiro Toninho Gerais. Ou quando a Anitta acusou Melody de plagiar uma música da cantora Ariana Grande em Assalto Perigoso. Isso porque os dois hits têm a mesma base melódica. Seria plágio ou inspiração? O plágio nada mais é do que a pessoa usurpar daquilo que já existe no mercado. Então, ela pega uma ideia, ela se apropria de uma ideia, de uma expressão, de uma obra e se torna aquilo como se fosse dela. E isso é um plágio. Então, a partir do momento que existe um produto,
uma obra, uma ideia no mercado e aquela outra pessoa se apropria indevidamente, isso é um plágio, porque ela teria que dar os créditos ou pedir uma licença para usar aquela marca. Mas geralmente o plágio, ou a pessoa que usa o plágio, ele não faz isso, ele já pega, fala que aquela ideia dela e começa a passar aquilo para o mercado. Nos últimos dias, tem se falado bastante sobre o assunto. Acusações de que a logo feita para a marca de Patos de Minas teria sido plagiada de uma marca americana chegaram ao conhecimento público. Diante disso, qual é o limite perante a lei? No Brasil, nós temos o INPI, que é o órgão nacional de cadastros de marca. Geralmente você pode até perceber que tem uma letrinha R nas marcas que denomina que aquela marca está registrada. Então, a partir do momento que aquela marca está registrada, ela já passou por todos os setores governamentais nacional, ali já demonstra para toda a sociedade que aquela marca é de uso exclusivo daquela empresa. Então, as pessoas não podem plagiar. É muito importante estar atento na hora de criar a sua marca para que problemas sejam evitados. No site do INPI é possível verificar todas as empresas registradas antes de criar a sua própria. Hoje o mercado é muito amplo, né? A internet é muito vasta, então existem vários sites especializados. Então, toda vez que você pensar numa ideia, acho que eu já vi isso, acho que eu já passei por isso. Não, então, antes de criar aquele produto, antes de jogar aquela empresa no mercado de trabalho, olhe isso, se aquela ideia que você viu, pensou, realmente é originária ou se você está cometendo uma fraude, um plágio contra algum produto, alguma marca que já esteja no mercado. Porque isso vai te dar um sério problema. Porque a partir do momento que você está tentando criar uma marca, um produto, você tem despesas, você tem gastos e depois vai chegar no momento que você vai ver que aquilo não é da sua originário e vai ter que ter mais gastos ainda com ações judiciais, com ações criminais, para tirar isso do mercado depois. Então é sempre bom ter uma consulta prévia antes de lançar o seu produto, a sua ideia no mercado, para que não seja um plágio. Mudando de assunto, neste domingo, às 6:45 da noite, a NTV vai transmitir ao vivo a partida decisiva da segunda divisão do Campeonato Mineiro Módulo 2. A partida acontece no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, Mamoré e Valério Doce, às 6:45 da tarde. 6:45 da noite, você não pode perder todos os detalhes das torcidas, da movimentação ao vivo aqui na tela da NTV. Você confere quem será o grande campeão da competição. A seguir aqui no News, os desejos e os sonhos das crianças. E carreata homenageia atletas autistas que foram campeões no Campeonato Brasileiro de Karatê. Voltamos já. Estamos de volta, agora são 7h da noite e 16 minutos. Você vai ver que uma carreata foi realizada neste sábado para homenagear os atletas autistas de Patos de Minas que foram campeões no Campeonato Brasileiro de Karatê. Veja como foi. Os para-karatecas autistas do projeto Autista em Ação no Karatê, que funciona em parceria com a Associação Esperança Azul, desfilaram no caminhão do Corpo de Bombeiros. Eles saíram do Unipam com destino à sede da associação, na rua Dona Luísa. Fomos acionados, para fazer essa comitiva, essa carreata, no carro do Corpo de Bombeiros, no carro aberto, uma justa homenagem a esses atletas. É emocionante, São campeões na vida, campeões no esporte e justa homenagem para eles. A final do Campeonato Brasileiro aconteceu neste mês em São Bernardo do Campo. Entre as categorias, havia disputa entre autistas. Dos 7 atletas de Patos de Minas, 5 receberam medalhas. Maria Eduarda e Isabela foram medalha de ouro.
Daniel, Rony e Isaac receberam medalha de bronze, mas os atletas que não subiram no pódio foram homenageados aqui em Patos de Minas após a carreata. A vida da gente não é só ganhar, às vezes a gente tem que saber a perda, né? Saber perder e saber lidar com isso e pegar como aprendizado para sempre estar melhorando. Isso que é melhoria contínua, né? Quero agradecer, o Gustavo pela disponibilidade, porque é um pai que ao receber o diagnóstico do seu filho autista, ao invés de entrar em desespero, o que ele fez? Procurou a Associação Esperança Azul e com o seu esporte ofereceu para as nossas crianças autistas, o seu trabalho voluntário. Então, ele ofereceu há 2 anos atrás, na gestão anterior da presidente Cleide, do coordenador Gilber. Então, é uma semente que foi plantada na gestão passada e nós estamos colhendo os frutos nessa gestão agora. Não só um ganho, no esporte, mas também na vida pessoal, social deles. São crianças que comportaram super bem, fizeram uma viagem de muitas horas, não entraram em crise, em casa, o foco, a concentração, até mesmo na escola. Então, são resultados que nós estamos colhendo e as famílias estão vivenciando muito grande. Maria Eduarda trouxe ouro. Ela encontrou muitos amigos no esporte. Eu tenho TDAH e eu vi assim, o médico deu uma opinião do que eu podia fazer de atividade. Aí ele falou assim, você vai primeiro conhecer alguma coisa do karatê, tipo assim, meio que conhecer o karatê. Aí foi assim. E você gostou de conhecer? Gostei. Por quê? Me fez amizade, que antes eu tinha vergonha de fazer. E como que foi ir para São Bernardo do Campo, viajar, conhecer muitas pessoas? Foi legal. O que você mais gostou? De ganhar ouro. Isabela tem 27 anos, é formada em Direito e atleta de Karatê. Trouxe o ouro na categoria sênior. Ela recebeu o diagnóstico de autismo neste ano e incentiva a iniciativa no esporte. Foi muito difícil, porque eu estava muito nervosa, eu fiquei muito ansiosa, mas o sensei me tranquilizou e deu tudo certo. É muito emocionante. Trazendo o mineiro e o brasileiro agora. Representa muita coisa, porque eu já tinha desacreditado de mim mesma e com o esporte me trouxe isso, que eu posso acreditar mais em mim, que eu sou capaz. É o esporte, sempre transformando vidas. Parabéns aos gestores e parabéns principalmente para os atletas. E olha, dizem que a infância é a terra das descobertas e das brincadeiras. É nesta época que os sonhos se formam, ganham cores e vida. Por isso, ao expressarem seus mais profundos desejos, as crianças são capazes de sinalizar as nossas principais demandas sociais e nos indicarem novos caminhos. E nesse percurso, quem sabe, a esperança se renove. Para muitas crianças, a esperança de um futuro melhor começa com um mundo mais limpo e sustentável. As áreas verdes, elas estão bem descuidadas. A gente espera que esteja menos poluição no mundo, que o ser humano esteja mais consciência do que ele está fazendo com o nosso meio ambiente. Pra gente crescer, com um bom exemplo na cidade, fica mais bonita, decorada a cidade, eu acho que é melhor. Uma cidade que tenha menos lixo e mais saúde. No nosso país, ainda é grande a proporção de crianças que não sabem ler nem escrever. Entre as que têm 7 anos de idade, o analfabetismo dobrou nos últimos 4 anos, passando de 20% em 2019 para 40% em 2022. É por isso que educação de qualidade é um desejo compartilhado. Elas querem ter o direito de aprender e de explorar suas vocações. Eu sonho em ser médica, que ajuda muitas pessoas. Eu quero ser veterinária delegada e médica. Eu espero que a cidade avance mais em tecnologia e em educação. Brincar não é apenas diversão, é um direito garantido pela Convenção dos Direitos da Criança da ONU e é papel da sociedade e do poder público garantir espaços adequados para isso. Eu gosto de brincar, que é muito bom. Acabar com a violência está entre as prioridades das crianças, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa Umbigo do Mundo. Tenho medo de ficar na rua, é um pouco perigoso, mas eu
Um relatório divulgado pelo Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, mostra que em 2022 a privação de renda atingiu 36% dos brasileiros com até 17 anos, sendo que cerca de 20% dos meninos e meninas tinham renda familiar abaixo do necessário para uma alimentação apropriada. Os pequenos também sonham com um mundo mais igualitário e justo. Eu gosto que todas as crianças sejam felizes e não sejam pobres, tenha muita comida e várias casas para a gente morar. Esses pequenos sonhadores nos lembram da importância de construir um mundo capaz de realizar seus desejos. O futuro está nas mãos deles e nós estamos aqui para apoiá-los nesta jornada. Essa última imagem já fala tudo, né? O amor que as crianças nos ensinam, né? O amor puro, o amor verdadeiro. E aquela frase, né? Se a gente não pode deixar o mundo melhor, que deixemos pessoas melhores para esse mundo. Agora, mudando de assunto, a gente fala de esporte, porque o Mamoré entra em campo na noite deste domingo no jogo de volta contra o Valério Doce na final do Campeonato Mineiro 2ª Divisão. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos a R$ 25 e a expectativa é que o estádio receba cerca de 4.000 pessoas. O Mamoré encara o Valério amanhã às 19h no estádio Bernardo Rubinger, no jogo de volta da final do Campeonato Mineiro 2ª Divisão. Aqui ao meu lado o técnico José Humberto para falar a respeito de como foi aí a preparação desde o retorno da equipe. Treinador, primeiro, obrigada pela disponibilidade. Como que foi esse retorno, né? O senhor me adiantou aí que foi feito um preparo mais com relação à fisioterapia. Como que os meninos estão? Nós chegamos de uma viagem desgastante, 10 horas para ir, 10 horas para voltar, um jogo também num horário desgastante de 15 horas. Já quando chegamos, procuramos fazer uma recuperação deles já ativa, fazendo uma crioterapia, uma recuperação com o fisioterapeuta, com o massagista, para que pudesse ter esses jogadores em boas condições, para que possamos fazer um grande jogo amanhã e possamos conquistar aquilo que nós queremos, né, dentro dos nossos objetivos. A gente não pode deixar de lembrar, treinador, que foi uma boa campanha, né? O Mamoré veio aí sem derrotas durante a partida, né? São 13 partidas, né? Nós temos 7 vitórias, né, e 6 empates. Temos a condição de buscar um resultado positivo dentro de casa. Sabemos da dificuldade do adversário, que tem muita qualidade também. Fizeram esse feito por 2 vezes contra o Contagem, reverter a situação lá em Contagem, e quanto ao América de Teoflotone também reverter a situação. Então nós ligamos sim um sinal de alerta, né, para que nós possamos não ser surpreendidos, fazer um grande jogo e com certeza buscar um bom resultado e com certeza presentear o torcedor que tem comparecido e parabenizar eles por terem nos ajudado da forma que nos ajudou até o momento. Perfeito. Em relação a jogadores em departamento médico, que às vezes estão aí pendurados, como que está a situação? Hoje nós temos só o Leandrinho, né, que tomou o 3º cartão lá em Itabira, está fora do jogo. O João também, né, que participou da segunda partida do acesso, né, teve uma pequena fraturazinha no pé, está fora do jogo que foi lá e está fora deste jogo, está vetado pelo departamento médico. São as 2 ausências que nós temos no momento. Perfeito, treinador, muito obrigada pelas informações, que seja realmente uma boa partida e a gente encontra vocês também, para quem não for ao estádio amanhã, a partir das 7 horas, a NTV vai mostrar tudo isso na nossa transmissão em parceria com a Rede Minas. Paula Mota para o jornalismo da NTV. Paula, muito obrigado pelas informações, muito obrigado ao Zé Humberto também pela disponibilidade em nos receber e parabéns a todo o elenco do Mamoré que já conseguiu acesso e agora boa sorte no jogo de amanhã, porque você que está em casa pode se preparar para muitas emoções, viu? Amanhã, 15 para as 7 da noite, a NTV levará até você todos os detalhes dessa partida decisiva da final do Campeonato Mineiro Módulo 2, tá certo? A 2ª Divisão. Esse confronto tão
aguardado entre Mamoré e Valério Dulce. É decisão, é na telinha da NTV, então fique ligado. Rápido intervalo e na volta, Defesa Civil alerta para alagamentos e vacina pode diminuir sintomas da chikungunya. Os detalhes eu te conto a seguir. De volta para te mostrar que uma forte chuva atingiu Patos de Minas nesta sexta-feira. 10 milímetros foram capazes de causarem quedas de árvores e alagamentos. E a chuva não foi fato isolado só aqui no município, viu? Em mais cidades de Minas houve intercorrências climatológicas. Por isso, é preciso estar atento aos cuidados. Se você se deparar com a rua alagada, não atravesse, pois a força da água pode te arrastar. Alagamentos escondem bueiros abertos e buracos, trazendo riscos de acidentes. Mas caso você esteja dirigindo e seja surpreendido por um alagamento em que a água continua subindo, preste atenção nas seguintes orientações. O nível de altura da água nos outros veículos será a sua referência. Se o nível da água ultrapassar o meio da roda, desligue o veículo e saia. Se o nível da água ultrapassar o meio da porta, saia imediatamente pela janela, suba para o teto do veículo e utilize o cinto de segurança para se segurar. Essa é a forma mais segura para aguardar o resgate. Em casos de chuva forte, evite trafegar por ruas e avenidas com histórico de alagamentos. Só siga adiante se o nível da água estiver abaixo do meio da roda. Todos os cuidados são necessários, né? Mudando de assunto, agora você vai ver que uma vacina pode diminuir os sintomas provocados, gerados pela picada do mosquito da dengue, que também é o transmissor da chikungunya, que está em desenvolvimento. As análises são feitas para que haja diminuição no número de casos da doença. Confira. Os casos de chikungunya apresentam um aumento significativo em Minas Gerais. Foram 89 mil notificações até o início deste mês, contra pouco mais de 13 mil em 2022. Por causa do aumento, está sendo desenvolvida uma vacina capaz de barrar as complicações provocadas pela picada do mosquito. As pesquisas até o momento mostram ótimos resultados, embora apresentem alguns efeitos colaterais. A vacina, por ser uma vacina feita com o vírus atenuado, ela traz alguns efeitos colaterais que já são esperados de diversas vacinas. Os efeitos colaterais dela são muito parecidos com os efeitos colaterais observados na vacina contra a febre amarela. Então você tem mialgia, você tem febre, você tem dor de cabeça, que são os efeitos colaterais mais comuns. Mas isso não se compara ao efeito de ficar doente, né? A gente tem a chikungunya como uma doença que traz uma morbidade muito grande e por muitas vezes ela pode se tornar crônica, com efeitos a muito longo prazo, né, de limitação até motora. Além das vacinas, outros métodos estão sendo desenvolvidos para amenizar a quantidade de casos. Uma alternativa para o controle está sendo desenvolvida pela Fiocruz e diversas outras instituições do mundo, né, como da Austrália, é financiado por diversas instituições do mundo também e pela Fundação Bill e Melinda Gates. E ele colocou uma bactéria dentro do Aedes aegypti, que é o principal vetor transmissor dessas doenças aqui no Brasil. Quando o Aedes aegypti tem essa bactéria, ele não transmite os vírus. Então isso diminuiu a transmissão de dengue em 70% na Indonésia, no Vietnã e em Niterói, onde isso foi testado. Outras doenças também diminuíram bastante a transmissão, como a chikungunya e zika, diminuiu em mais de 50%. Hoje, aqui em Belo Horizonte, está sendo feito um ensaio clínico para ver o quanto diminui a transmissão de chikungunya especificamente, já que Belo Horizonte é uma área endêmica de chikungunya e nos últimos 12 meses teve um grande número de casos. Então, esse é um ambiente propício para um ensaio clínico para esse controle vetorial, que é muito promissor.
Tomara que dê tudo certo, né? A gente sabe a importância das vacinas. E olha, o mês de novembro sempre traz um alerta para nós homens. A necessidade da prevenção do câncer de próstata. E, infelizmente, as estatísticas mostram que a falta de cuidado leva milhares à morte, com um óbito a cada 38 minutos no Brasil. Alterações na saída da urina. Esse foi o sintoma que alertou o Zinho, de 63 anos, de que alguma coisa no corpo dele não estava funcionando bem e que ele precisava buscar por atendimento médico. Com 50 anos, né, eu estava urinando pouco, à noite eu acordava, urinava um pouquinho só, aí eu me senti que tem algo errado. Aí eu procurei o urologista, né, não dá com particular, e foi diagnosticado o câncer de próstata. O câncer de próstata não necessariamente apresenta sintomas, assim como explica esse urologista. Ele pode manifestar sintomas da próstata e não necessariamente sintomas de câncer de próstata. Então, sintomas prostáticos, dificuldade para urinar, acordar à noite várias vezes para urinar, o esforço miccional, a sensação de que sobrou um restinho de urina quando termina de urinar, tudo isso são sintomas prostáticos. Mas o câncer de próstata inicial ele não manifesta nenhum sintoma. Quando os sintomas já começam a aparecer, 95% dos tumores já estão em fase avançada, o que dificulta muito o tratamento e uma possível cura. Por isso a campanha do Novembro Azul se faz extremamente necessária, chamando a atenção dos homens para os cuidados diários com o corpo e principalmente a saúde. Hoje a grande mote, né, desse saúde masculina é realmente o câncer de próstata. A gente lembra que tem outros fatores muito importantes com cuidado à saúde, exercício físico, práticas de hábito alimentar saudável, evitar o tabagismo, né, os fumígeros. Mas o câncer de próstata realmente tem sido o grande mote, o grande chefe dessa campanha de Novembro Azul. O câncer de próstata é considerado um dos mais incidentes em todo o país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são estimados mais de 71 mil novos casos de 2023 a 2025. Por isso o Zinho faz o alerta para todos os homens se cuidarem. No começo é tudo mais fácil, não é verdade? E como o tratamento é menos doloroso, se você deixar para depois, o doutor estava falando comigo, o doutor Daniel, pode atingir o osso e vai abrangindo, fica pior, né? Faça isso, faça como eu fiz. E olha só, também em novembro é celebrado o Novembro Roxo, mês de conscientização com a prematuridade. No Brasil, cerca de 1.000 nascimentos por dia são prematuros. Por isso é tão importante chamar a atenção para os cuidados que esses bebês necessitam. A pequena Mirella nasceu prematura. Assim que ela nasceu, ela já veio para mim, só que logo em seguida o pediatra levou ela para consultar, até porque ela é de 8 meses, precisava de um cuidado. E quando foi lá, eles perceberam que ela apresentou um pouco de desconforto respiratório, né? Durante este mês é celebrado o Novembro Roxo, que chama a atenção para os cuidados com a prematuridade. A depender do tempo de gestação, esse bebê precisa de atenção redobrada e atendimento em diversas áreas. A nutricionista faz parte, o pediatra, o neonatologista, né? Toda a equipe técnica de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem que tem que ter esse treinamento, vamos dizer assim, essa rotina dentro da unidade neonatal. Um bebê é considerado prematuro quando nasce antes das 37 semanas de gestação. No Brasil, cerca de 1.000 bebês prematuros nascem por dia. Esse é um número considerado alto e o tratamento desses recém-nascidos é desafiador porque não termina quando mãe e filho recebem alta médica. Essa é justamente a maior preocupação depois que os bebês deixam o hospital. Os pais têm muito aquele medo de tocar no bebê e essa empatia, esse toque, isso, após a alta, eles vão ter toda a responsabilidade sobre aquela criança. Então, a internação é um momento de construção desse vínculo mãe e bebê, para que ela se sinta responsável por ele, não tenha medo e que dê continuidade a tudo que é iniciado aqui.
é preciso muito cuidado, né? E olha só, junte-se a nós neste domingo às 18h45 para assistir a transmissão ao vivo da emocionante e decisiva partida da 2ª divisão do Campeonato Mineiro Módulo 2 entre Mamoré e Valério Doce. Anote aí, viu? 15 para as 7 da noite, Odair Cardoso, Gui Boaventura e Luiz César chegam na tela da sua televisão para essa decisão ao vivo aqui na tela da NTV, a Casa do Futebol. Rápido intervalo e agora, depois, né, na verdade, você vai ver que na semana em que comemora a consciência negra, o que muda na literatura para o combate ao racismo no país. E alunos da Escola Jacques Corrêa realizam um sarau relacionado à cultura negra. Voltamos já. Dentro da Semana da Consciência Negra, a Biblioteca João 23 promoveu uma oficina criativa com o agente cultural e poeta Ricardo Rosa. A bibliotecária Marcela Garcia descreve a dinâmica da atividade, que tem por objetivo mobilizar a classe artística em Patos de Minas, em busca de novos poetas. Nós estamos realizando aqui na biblioteca a oficina de escrita criativa, que quem ministra é o Ricardo, conhecido no mundo da cultura aqui como agente cultural, Ricardo R. Louco, né? Ele traz uma proposta diferente para poder sair desse universo digital. Então ele propõe que se faça com gravuras e através dessas gravuras você faça um texto, né, através das rimas e construa. O agente cultural Ricardo Rosa, entre gestos e sorrisos, promete ajudar os participantes a enfrentarem o maior desafio para os escritores, o bloqueio criativo. Nossa oficina literária, ela é de poesia e escrita criativa. Ela é desenvolvida para aquela pessoa que tem bloqueio de criatividade. Às vezes o escritor, o poeta, ele quer escrever, mas naquele momento a mente dele não está muito legal para escrever. Então essa oficina vai ajudar ele a desenvolver essa prática de escrever. Olívia Castro, uma das participantes e escritoras, explica na prática, tintim por tintim, os passos para libertar a mente dos artistas. A oficina era o seguinte: a gente escolhe as imagens que rimam entre si. Aqui nós temos a limpeza, que está rimando com gentileza, leão, que vai rimar com o cão, e ventilador com computador. Então daqui a gente vai formar frases. Ou, se a pessoa tiver a habilidade para poema, que é a intenção da oficina, vai se formar um poema. Após a feitura da lista de palavras, os participantes intercambiam as folhas para a elaboração do texto. Aproveitei a oportunidade para participar e criar um poema a partir das palavras selecionadas pela bibliotecária Marcela: filha, baunilha e família. Tive uma filha com cabelos cor de baunilha. A alma, as lágrimas não eram de sal. As lágrimas de minha filha eram essência de baunilha. De tanta alma que tinha minha menina, um dia se foi, e com ela minha família. Ah, quantas lembranças que agora me assopram um bolo quente. Como gostava aquela menina, como comia com a boca pequenina o bolo de baunilha. A mãe repreendia: não coma, minha filha, não coma quente o bolo de baunilha. Alunos da Escola Municipal Prefeito Jacques Corrêa da Costa realizaram neste sábado um sarau que abordou temas relacionados à cultura negra. A apresentação do sarau Ancestralidade e Arte aconteceu no Unipam. É um projeto institucional que já acontece na escola há vários anos, né? Onde que é trabalhado com os alunos do 6º ao 9º ano. E sempre, um dos objetivos da escola é sempre sair aos muros da escola, né? Para os alunos terem a oportunidade de estar subindo num palco, de estar apresentando num teatro, né, com a plateia, para elevar sua autoestima, para expressar seus sentimentos, né? E principalmente esse ano nós trazemos um tema de suma importância, né? Que é a ancestralidade, que é a valorização
dos nossos antepassados, da nossa cultura, né, e principalmente a cultura negra, que é a nossa história, né, de onde nós viemos. Então foi muito importante trabalhar isso com os alunos. Eles aprenderam a valorizar de fato, né, essa cultura e entender que nós somos todos iguais, principalmente que não tem ninguém, né, diferente, que nós somos todos iguais, com culturas diferentes, com pensamentos diferentes, né, com jeitos diferentes de ser. E cabe a nós, a cada um, isso os alunos aprenderam, que nós temos que respeitar a todos, né, e amar a todos. Além das poesias apresentadas, os alunos fizeram exposições de trabalhos que utilizaram a técnica Bangolã e que teve como inspiração as imagens do livro Animata a Tagarela. O Bangolã antigamente era um tapete que antigamente se fazia assim, usando coisas naturais, açafrão, beterraba, suco de repolho, eles usavam isso, coloral, essas coisas. Ele fala sobre as culturas de antigamente, é uma forma da gente aprender mais sobre isso. Eu achei muito legal quando a professora propôs isso pra gente, porque é uma forma da gente aprender mais. Eu aprendi bastante coisa sobre a consciência negra, bastante coisa sobre tintas, pinturas e objetos que eu nunca nem vi e várias formas diferentes de pinturas, muito bom. O Dia da Consciência Negra foi comemorado no último dia 20. Além de aprender mais sobre a cultura africana, os estudantes também aprenderam mais sobre ancestralidade e arte com convidados. José Antônio Ventura, que é presidente da Federação Nacional da Associação Quilombola, falou sobre a cultura negra. Além disso, teve a apresentação do congado Moçambique Guerreiros do Quilombo de Ambrósio. Eu sou quilombo de coração, eu sou quilombo de coração. A união dessa família faz a nossa devoção. A união dessa família faz a nossa devoção. O poeta Ricardo Louco, que faz parte do Slam Patos, também se apresentou. Slam são batalhas de poesia falada que surgiram nos anos 80 nos Estados Unidos e hoje está em todo o mundo. Se o branco pode usar a cor azul para fazer referência a um sangue tão vermelho quanto o que aqui corre, tem um sangue azul, sou nobre. Você e eu podemos bater no peito e bem alto dizer: muito prazer, meu nome é Zumbi. E toda essa conscientização acontece principalmente nas escolas, né? E que bom que a escola Jacques Corrêa da Costa teve essa iniciativa de realizar esse sarau. Aqui eu estendo meus parabéns à coordenadora pedagógica, a Carmélia Silva, por essa iniciativa e por todo o trabalho. São por meio dessas ações que o racismo e a conscientização, elas vão sendo acontecidas. O racismo vai sendo combatido e a conscientização vai sendo trabalhada. Parabéns, Carmélia, e toda a equipe diretiva da escola. Agora, mudando de assunto, às 18h45 deste domingo, você não pode perder. A NTV traz para você ao vivo a partida decisiva da segunda divisão do Campeonato Mineiro, módulo 2, entre Mamoré e Valério Doce. Não perca esse jogo emocionante, porque são com essas imagens que a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue com mais informações de Patos e região neste sábado. Não saia daí. A Turma do Bordel realizou mais um bazar neste final de semana. As peças confeccionadas à mão foram feitas ao longo de todo o ano e vendidas a preços variados. Toda a verba arrecadada será destinada a entidades filantrópicas de Patos de Minas. Esta é a 6ª edição do Bazar da Turma do Bordel, que tem aí por objetivo ajudar entidades aqui de Patos de Minas. Quem vai falar mais a respeito dessa edição é a Marli Machado, que faz parte aí do grupo, né, Marli? Uma curiosidade já para a gente começar é a respeito desse nome, né, Turma do Bordel. Por que do nome? Bom, o nome foi sugerido por uma de nossas colegas, porque nós reuníamos para conversar, distrair, interagir.
toda quinta-feira durante o ano todo. Então, no início, nós resolvemos colocar, como a gente bordava, e uma ensinando para a outra os bordados, nós, então, ouvimos a sugestão da nossa colega. Vamos colocar o nome de bordel. Mas bordel é o seguinte, bordados delicados e bordados lindos, né? Que são todos feitos à mão, todos feitos por nós. E esses bordados nós trabalhamos tanto nos encontros das quinta-feiras, geralmente é na casa de uma, na outra semana na casa da outra, serve um café muito gostoso, a gente ri muito, distrai bastante porque somos todas aposentadas, né? E nós tivemos a intenção de fazer um bazar para que essas peças fossem vendidas, vendida ao público, mas essa renda é toda revestida para entidades filantrópicas, que é a Procurar-se, né, que foi o ponto alvo do nosso trabalho, a Procurar-se, e depois vem a Vila Padre Alaor, a Casa das Meninas e o projeto Semeando. Toda a renda é revestida para essas entidades. Nenhuma das senhoras que fazem os trabalhos recebe um centavo. Nós compramos todo o material com o nosso dinheiro e confeccionamos e realizamos esse bazar no fim do ano para entregar às entidades o que a gente fez um trabalho durante o ano todo, né? Sim. E foram 2 dias, né, na sexta-feira e também neste sábado, durante todo o dia. Você já me adiantou que vendeu muita coisa, né, Marli? O que vocês prepararam? Como que foi essa movimentação nesses 2 dias? Olha, essa movimentação foi muito assim divulgada e nós recebemos um grande público. Foi assim comercializado uma variedade enorme dos nossos trabalhos. Estamos muito agradecidos à Sociedade Partense que nos prestigiou, né? E foi muito bom esses 2 dias e agora encerramos, né, com muito sucesso e vamos ter uma folguinha para preparar para o ano que vem, né? O NTV News deste sábado vai ficando por aqui. Mais informações no patrosja.com.br. E a gente se encontra também no Instagram, @NTV Patos de Minas, e o meu também, @OMatheusBorges. São com essas imagens que a gente encerra o NTV News, porque amanhã a bola rola ao vivo aqui na tela da NTV a partir das 6h45. Não perca, viu? É decisão. Mamoré contra Valério Doce em busca do título de campeão da 2ª divisão. A vitória você confere, você só vê aqui com exclusividade na televisão, na NTV, às 6:45 da noite. Uma boa noite para você, juízo, fiquem todos com Deus.